Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, chegamos ao livro de Números. Enquanto os irmãos vão estar nos ajudando aí com as pilhas, lembrando que ainda estamos na primeira parte dessa grande jornada de analisarmos a Bíblia livro por livro. E nós ainda estamos na primeira parte, que é a parte do Pentateuco, não é? Obrigado, Willis. Então, só recapitulando, Gênesis significa início de tudo, Êxodo significa saída, Levítico significa as leis, Números significa números. Eu vou explicar um pouco melhor. Obrigado, Elias. E Deuteronômio significa a segunda lei que Deus deu ao seu povo. Números foi o período do censo que Deus fez juntamente em Israel para saber quantas pessoas, quantos homens haviam. E a organização dos soldados, dos guerreiros e das tribos, entendeu? Então, por isso, leva esses números. Espero que vocês não esqueçam. Gênesis, início, Êxodo, saída do Egito, é Êxodo, né? E Gênesis, início de tudo, de toda a história. Levítico, o livro da lei, né? Números, o livro em que começa a enumerar, fazer todo o censo, contabilizar tudo. E vem o livro de Deuteronômio, que é justamente considerado como a segunda lei. Ok? Então, vamos prosseguir. Então, informações básicas do livro de Números. Autoria. A tradição judaica e cristã acredita na autoria mosaica. Ou seja, o próprio livro confirma que Moisés escreveu as jornadas do povo de Deus durante a peregrinação no deserto. Como nós já vimos nos outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E antes de adentrarmos especificamente e propriamente em cada livro, nós fizemos um panorama do Antigo Testamento e introdução ao Pentateuco. E dentro da introdução ao Pentateuco ficou comprovado, né, de que o autor de todos os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés, né? Então, a gente viu fontes internas, fontes externas, comprovando, confirmando, corroborando esse fato que Moisés foi o escritor. E o próprio livro de Números cita Moisés como escritor. Quando a gente estudou o Pentateuco, nós mostramos que há inúmeras também evidências neotestamentárias do Novo Testamento, né, onde os escritores do Novo Testamento alegam que foi Moisés que escreveu o livro. Para quem é crente, né, qualquer resposta objetiva serve, né? O crente, ele tem a mentalidade judia, e a mentalidade judia é baseada na fé, mas para quem não é crente em si, ele tem a mentalidade grega, e o grego, ele é crítico, não é a fé que prevalece, é a razão. Então, você chegar para um crente e informar e afirmar, foi Moisés que escreveu, o crente disse, tá bom. O crente é tão crente que, eu lembro que um professor meu dizia bem assim, será que realmente um peixe engoliu Jonas? Será que tem cabimento? Será que tem condições? E o crente, quando é crente, ele diz bem assim, eu acredito que o peixe grande engoliu Jonas. E se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu esse peixe grande, eu acreditava também. Então, crente, o que você colocar, o nome crente já diz, né? Ele vai crer. Agora, quem é mais grego, quem tem mais esse pensamento grego, é mais crítico. Como, quando, de que forma, de que jeito, né? De que maneira, em que tempo, em que situação, sobre quais condições.
Então, dentro da igreja, tem pessoas com tendência a ser mais judeu. Judeu começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Não diz de onde Deus veio, nem quem era Deus. Só diz que ele começou, fez e acabou. Se fosse um grego escrevendo, Deus é o autoexistente, ele não veio, ele sempre existiu, e ele começou a criar o mundo e começa todos os detalhes, né, do pensamento grego. Você vai ver o pensamento grego no livro de Lucas. Lucas, ele tem mais essa tendência grega, e ele cita detalhes que os outros evangelistas não citam. Então, quando a gente estudou a introdução ao Pentateuco, nós fomos um pouco a fundo sobre essas discussões que existem, porque ainda hoje há pessoas que questionam a autoria de Moisés, porém, são apenas especulações, porque até o presente momento existe respaldo histórico, arqueológico, literário, confirmando que, de fato, Moisés é a maior autoridade, de fato, é a bíblica. Em que período ele escreveu? Segundo os estudiosos, o Pentateuco foi escrito entre 1440 e 1400 antes de Cristo, né? Lembrando que houve o processo da tradição oral, né? Que como é que Moisés, as críticas são grandes, como é que Moisés escreveu Gênesis se ele não estava lá? Como isso ocorreu? Então havia a tradição oral de pai para filho, e isso foi um mandamento de Deus para que essa instrução sempre ocorresse, para a preservação da história. E também teve o próprio Deus soprando no ouvido e no coração de Moisés para que ele escrevesse. Ok? Então vamos lá. Local. O livro, assim como todo o Pentateuco, foi escrito no deserto, durante a peregrinação de Israel, provavelmente em algum lugar da Península do Sinai. Na Península do Sinai foi um lugar que Israel passou bastante tempo, porque eles estavam ali seguros dos inimigos. E naquele local, Moisés se dedicou a escrever, a produzir. É interessante isso, que eu estou começando a sentir uma direção de Deus para fazer como Moisés fez, né? Depois de atravessar um deserto e ainda não chegar realmente a Canaã, é hora de começar a produzir material. Então Deus tem despertado meu coração para fazer os materiais de discipulado, de diáconos, de pequenos grupos e tantos outros materiais. Só que escrever requer tempo, né? E exige muito tempo. Harold Bloom é um crítico literário. Depois de ouvir esse Harold Bloom, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Ele disse que às vezes ele passava semana para escrever uma frase. Uma frase. Eu me vi esses dias, né, levando dias para escrever uma frase e aceitar ela, sabe? Da tese do mestrado que a gente está fazendo. No Brasil, é dissertação do mestrado. Nos Estados Unidos, é tese de mestrado. É o contrário, muda. E a regra lá não é BTN 2, como aqui. Muda também. E é bem complicado. Fora as mensagens que ele manda em inglês, que a gente tem que traduzir. É bem complicado. Então, Moisés teve isso. Quando eu chegar para os irmãos e falar, que os irmãos entendam, né? Houve um momento que ele aproveitou aquele instante de paz, e só foi possível porque ao seu redor existiam pessoas capacitadas. Deus disse a Jetro, Deus orientou Jetro. Gente, a Bíblia é fascinante, né? Olha só, Moisés viu a face de Deus, recebeu os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, mas mesmo assim, Deus envia Jetro e permite que Jetro dê um conselho. Quem é Jetro? O pai de Zípora. Quem é Zípora? A mulher de Moisés, um povo da terra, na terra de Midian. Começa a instruir Moisés. Jetro fica observando. Aí chega e diz assim: Moisés, deixa eu te dar um conselho. É muita responsabilidade sobre você. Descentralize, delegue essas responsabilidades, porque senão você vai se matar e matar todo o povo.
Ele viu que Moisés entrava na tenda de manhã, só saía à noite, e a fila de pessoas que ele tinha para atender era imensa. Até aí tudo bem. Só que estudando administração, eu lendo um livro aí diz o Conselho de Jetro. Eu disse, que interessante, Conselho de Jetro. Será que é o Jetro bíblico? E, de fato, é o Conselho de Jetro bíblico. Veja como aquele conselho se perpetuou na história. E aquele conselho não só salvou um homem, mas salvou toda uma nação. Sobre a importância de delegar a responsabilidade, de descentralizar e apenas supervisionar, acompanhar, dando total confiança. Só alguém uma vez até disse bem assim, o Conselho de Jetro, né, teve uma reunião de líderes aqui, pastor, o Conselho de Jetro. Eu disse, o Conselho de Jetro é fascinante. Agora, se você for ver o critério, homens honestos, homens leais, homens que aborreçam a ganância, né, todo um critério, não é simplesmente escolher qualquer pessoa, mas tem todo um critério que Jetro apresentou a Moisés. Não é qualquer homem, mas você vai colocar homens acima de 1000, homens acima de 500, homens acima de 100, mas homens fiéis, leais, honestos e que aborreçam a avareza, que não sejam gananciosos. Né? Então, tudo isso são princípios práticos e até hoje utilizados. Agora, sabe o que eu acho interessante, por essa razão eu estou falando sobre isso? Que Jetro era um sacerdote pagão. Um sacerdote pagão. Está conseguindo entender? Moisés viu a face de Deus, recebeu as instruções do dedo de Deus, e depois Deus permite que um sacerdote pagão oriente Moisés acerca de um assunto, dando sabedoria. Quem disse que crente não pode aprender com um professor que não é cristão? Né? A gente tem esse preconceito dentro da gente, né? Quando a gente vê que a pessoa não é cristã, a gente já fecha o coração para ela. Não, gente, Deus usou a burra de Balaão, nem por isso ela deixou de ser burra. Deus usa qualquer um. E a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir Deus. Mas Deus pode usar seu patrão ímpio. Né? Deus pode usar, né, seja lá quem for. O importante é você ter o discernimento. Apesar da Bíblia falar em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí tem muita gente que pega esse texto e diz bem assim, não vou ouvir o ímpio em hipótese alguma. Né? E aí, irmãos, a realidade é que tem pessoas que não professam a nossa fé, mas em determinadas áreas são excepcionais. São excepcionais. Então você tem que ter essa humildade, e se precisar de um psicólogo, vá até o psicólogo. Entendeu? De preferência um psicólogo cristão. Mas se não tiver, vai de todo jeito, experimentar de tudo que é bom. E, como disse o apóstolo Paulo, retenha o melhor. E o que acontece é que tem gente com essas estigmas. E eu não sei por que eu trouxe isso, mas eu acredito que deve estar servindo para alguém. Mas escute, às vezes você vai encontrar sabedoria na boca do ímpio. E lembre-se, Deus usa quem Ele quiser. Deus chamou o rei da Pérsia, Ciro, de meu servo, fará a minha vontade. Deus usa quem Ele quiser, e é necessário nós termos essa sabedoria. Data, local, destinatário. O livro foi escrito ao povo de Israel e toda a sua descendência. Ou seja, descendência, como nós já falamos, física, no sentido biológica e espiritual. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então esse livro foi escrito para nós, por isso que está no cânon, né, das Escrituras Sagradas, e é aceito pela fé protestante sem nenhuma dificuldade, ok? Vamos seguir em frente. Propósito do livro. O propósito do livro é apresentar um Deus de ordem. Apresentar o Deus de ordem que exige organização do seu povo. O que a gente vê em números, em todo o tempo, é a organização que há. É incrível como 1 Coríntios 14:42 vai dizer
que tudo seja feito com ordem e com decência. Tem um estudo meu, não sei se está na internet, mas há muito tempo eu trouxe esse estudo, que tudo que Deus ia fazer, ele pedia ordem. Ele pedia ordem no tabernáculo, ele pedia ordem no altar. Nada era feito aleatoriamente, ocasionalmente, displicentemente, inconsequentemente, mas tudo era feito com ordem. Não há como servir a Deus e não entender que o nosso Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Então Deus é um Deus de ordem. E o livro de Números vai nos instruir sobre essa verdade, que em todo tempo Deus está estabelecendo ordem. Não existe progresso sem ordem. E aí, a única bandeira no mundo em que tem uma frase é justamente a bandeira do nosso país, sobre a influência do filósofo Auguste Comte, que é o positivismo, ordem e progresso. Você sabia que teve um camarada naquele programa de Silvio Santos antigo, como era o nome daquele programa? De perguntas, de 1 milhão, né? O nome do programa é 1 milhão. O cara acertou todas as perguntas. Não sei se você lembra. Aí quando chegou na última pergunta, quantas letras tem a frase que está escrita na bandeira do nosso país? Ele errou. Que ele esqueceu que o certo era ordem e progresso. Aí ele botou ordem ao progresso. Aí ele perdeu 1 milhão. Rapaz, diga aí que tristeza daquele homem. Acertou tudo. Alguém lembra disso aqui, desse episódio? Lembra, Vanessa? Essa foi a melhor resposta. Ele disse que é muito antigo. Está aí na internet. Bom que tem internet hoje para confirmar tudo. Por causa de uma letrazinha, né? Aí, eu vi. Ele disse bem assim, ele disse, é muito antigo, e Lúcio Cleiton, não é do meu tempo, não. Mas, por causa de uma letrinha, ordem e progresso. E a única bandeira no país, no mundo, que tem a frase é a nossa. É uma pena que não vive, né? Mas nunca é tarde para sonhar. Ordem e progresso. E não há, de fato, progresso sem ordem, era o que Auguste Comte já falava. Então, meus irmãos, Deus é um Deus de ordem. Você vai encontrar em tudo Deus estabelecendo a sua ordem. Então, não pense você que você vai se relacionar com Deus de uma maneira displicente, leviana, inconsequente. A Bíblia diz, ai daqueles que andam à vontade em Israel. Então, Deus é um Deus de ordem, né? E isso tem no céu tem ordem, né? No céu tem hierarquia. Tem pessoas que têm problema com ordem, tem pessoas também que têm problema com hierarquia, né? Mas se você for ver, o exército é uma das maiores instituições do mundo, justamente porque preza por esses princípios, ordem e hierarquia. Se não existe ordem e hierarquia, né, alguns até criticam na internet essa hierarquização dentro das igrejas, mas se você for analisar, o céu tem hierarquia, tem querubim, tem serafim, tem um arcanjo que é um só, que é Miguel, controlando as miríades de seres celestiais. Então, Deus é um Deus de hierarquia, Deus estabeleceu. E por que Deus estabeleceu hierarquia? Não para que houvesse lideranças totalitaristas e ditatoriais, mas para que houvesse uma organização. E se não houver, uma casa, se não tiver hierarquia, é uma bagunça, né? Uma empresa, seja lá o que for. E o que a gente encontra no Pentateuco é justamente isso, Deus estabelecendo ordem. E tinha ordem para o sacrifício. Tinha tanta ordem para o sacrifício que você lembra de Ofni e Finéias, não é? Era Ofni e Finéias? Não. Nadab e Abiú. Ofni e Finéias era o filho de Eli. Nadab e Abiú era o filho de Arão. Ambos eram filhos do sumo sacerdote, mas Deus é Deus de ordem e Deus não poupa ninguém. Quando Nadab e Abiú entrou no templo, no Santo dos Santos, no santuário, para oferecer fogo estranho a Deus, eles foram o quê? Fulminados. E eles eram filhos de quem? Do sumo sacerdote Arão. E o que foi que eles fizeram?
eles não cumpriram uma ordem. Gente, Deus tem tanta ordem que é algo bem intrigante na Bíblia. Quando Davi pega a arca, coloca na carruagem, aí a gente vai entender melhor esse versículo hoje, em Números, esse contexto hoje. E quando ele começa a conduzir, a carroça dos animais tropeça em uma pedra e começa a balancear. E vê aquilo, e querendo ser usado, cheio de boas intenções, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar evitar, olha gente, que coisa, que a arca caia, né? E se cair, corre o risco de se despedaçar no chão. O que é que acontece? Ele é fulminado. Lê o texto. Davi ficou tão triste, Davi ficou tão arrasado, que ele deixou a arca na casa de Obed-edom vários dias. E naqueles dias fez com que a casa de Obed-edom viesse prosperar. E quando Davi vai procurar a Deus, Deus instruiu as ordens que já existiam. E Deus disse que a arca não devia ser levada por animais, mas por levitas, pelas mãos dos coatitas. Nós vamos ver aqui no livro de Números isso. Então Deus é um Deus de ordem. E coitado de Uzá, eu espero que ele esteja lá no céu. Dá dó do bichinho, né, velho? Mas o que alguém teve que morrer para nos deixar uma lição. E a lição é que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus ótimo. E aí obediência vale mais do que boas intenções. A Bíblia fala tanto de obediência que vai dizer bem assim, um pecado de desobediência é o pecado de feitiçaria. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que Deus quer de mim? Qual é a lição que Uzá nos deixa? É que Deus quer de mim e de você obediência. Às vezes a gente tem boas intenções. Gente, por que Saul foi reprovado? O rei Saul, o primeiro rei. Ele ganha uma guerra do rei Agag. A palavra de Deus era para que matasse todos os animais, mas Saul, com boas intenções, poupou o melhor dos animais para oferecer a Deus em sacrifício. Quando o sumo sacerdote Samuel foi sumo sacerdote, juiz e profeta, pense no homem, tudo resposta da oração de Ana. Olha aí, se você orar, Deus vai mandar bênção. O último juiz de Israel, um grande sumo sacerdote, que eu não sei se teve outro igual. Eu não conheço ninguém que tenha ungido 2 reis, como fez. E outra, aproveito aqui, quem tiver ouvido, ouça. Samuel ungiu Saul e ungiu Davi. Saul perdeu a bênção e Davi permaneceu sendo bênção. A pergunta que se faz, de quem é a culpa? É do profeta? É do Deus que direcionou o profeta? Ou é do que está escrito em Romanos? Cada um prestará conta de suas próprias obras, de sua própria vida diante de Deus. Entendeu? Então, e Samuel foi profeta. Samuel foi profeta o tempo todo. Pense num cabra-homem. Quando ele está prestes a se jubilar, né, já está velhinho, está se jubilando, ele enfrenta toda a Assembleia de Israel. Ele diz, há alguém aqui nesse meio que me acusa de algum pecado, seja qual for esse pecado que eu tenha cometido. E todo mundo fica em silêncio, não tendo o que falar de Samuel. A instrução de Deus para Samuel era que o rei Saul matasse todos os animais e acabasse de fato, né, com aquela nação. Ele poupou o melhor com boas intenções. Quando o profeta Samuel chega no local e ouve o balido das ovelhas e percebe que muitos animais tinham sido poupados, de imediato ele dá o ultimato, a sentença, o veredito. Olha, você não é capaz de obedecer, Deus tirou o reino de você. Quando Samuel dá as costas, ele rasga
as vestes de Samuel, preocupado com a honra diante das pessoas. Né? Não faça isso, profeta, me honre perante os homens, os meus homens. Aí Samuel disse, assim como rasgou minhas vestes, Deus rasgou o teu reino. E depois Samuel faz isso e vai fazer, sabe o quê? Chorar. Samuel vai chorar. Aí Deus disse a Samuel, não chore por ele, porque eu já rejeitei. Agora, já que ele não quis obedecer, vá na casa de Jessé e procure um dos seus filhos. A gente fala muito, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que faz Davi, um homem segundo o coração de Deus? Abre Atos. No livro de Atos você vai encontrar Deus dizendo, achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Ele é mais bonito do que os outros? Não. Mais forte? Não. Simples, obediência, fará toda a minha vontade. Mas pastor, Davi errou no caso de Urias, errou. Deus não fez vista grossa. E quando Deus vai relatar o fato, ele vai dizer, Davi em tudo foi fiel a mim, exceto no caso de Urias o heteu. Ele vê o pecado de Davi como um detalhe, não como um fator determinante, mas como um detalhe. Não é um qualquer detalhe, evidentemente. Davi sentiu o peso da espada sobre sua família, incesto, fraticídio, o próprio filho usurpou o trono, se declarou como rei, deitou com as mulheres do pai, com as concubinas do pai, Absalão. E quando morre, Davi chora, Absalom, 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 meu filho. Ainda bem que tem a palavra de sabedoria que é de Joabe. Se você não sair e honrar os seus homens, você vai perder o seu reino. Porque os seus homens estavam arriscando sua vida para te defender. Por que nós estamos falando isso? Mais uma vez, obediência. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa da capacidade, da disposição que havia no coração dele de desobedecer. Então, irmãos, que fica essa lição. Obediência vale mais do que boas intenções. Não sei quais são suas boas intenções, mas ela não vai servir de argumentação com Deus. Não adianta. Ah, mas eu pensei, todo pensar é errado, né? É torto. Mas eu pensei, não, já está. Ah, mas eu pensei, aí não tem álibi, não tem pretexto, não tem subterfúgio perante Deus. Deus vai te cobrar pela obediência, obedeceu ou não. E às vezes ele vai pedir coisas loucas, como encher as talhas de água. Qual é o sentido que faz nisso? Nenhum. Mas se foi ele que mandou, faz, né? Na certeza que ele vai transformar a água em vinho. Amém? Santidade. O livro todo relata a santidade de Deus através das suas leis ao seu povo. É interessante isso, irmãos, que os 10 mandamentos de Deus foi dado ao povo de Israel. Isso é incrível se você conseguir entender. Não terás outros deuses diante de mim. Não se prostrarás diante de imagem. Todos os mandamentos foi dado à nação de Israel especificamente. Se as demais nações quisessem seguir, eles iam se tornar prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo. Mas a lei de Deus não foi para o mundo, a lei de Deus foi para o seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. E aqui eu me arrepio. E o remanto é grande, gente. Olha só, quando as nações cometiam idolatria, nada acontecia. Mas quando Israel cometia idolatria, meu irmão, a mão de Deus pesava. Deus não estava nem aí para as outras nações, faça o que vocês quiserem. Agora o meu povo é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, é um povo diferente. Você já viu alguém dizer que crente não serve para pecar? Não serve. Você vê o ímpio pecando, mentindo e se dando bem. Vai um crente fazer isso? Crente não serve, meu irmão. Se Deus tem um propósito na tua vida, eu vou te dizer, Ele não vai deixar que um filho seu tenha sucesso no pecado. Deus é o pior delator da história. Todos os reis viviam no mundo e faziam o que queriam.
tinha várias mulheres. Aí quando Davi vai fazer o que bem pensava que podia fazer, porque todos os reis ao seu redor, Deus vai dizer bem assim: Davi, vem cá, o que tu fez escondido eu vou revelar para todo Israel. X9. Delator. Não é, rapaz? E olha que situação. Davi era o pupilo de Deus, né? Aquilo que a gente chama, a família de Vanessa chama o binho, um queridinho, né? Ou seja, qualquer um ia proteger, mas Deus diz bem assim: eu vou revelar todo Israel. Gente, escute isso. Quando Israel estava em pecado, Deus preferia dar vitória aos ímpios do que a Israel. Não é terrível isso? Porque a lei de Deus foi para o seu povo. Aí o povo vivia em incesto, vivia em poligamia, vivia em idolatria, e nada acontecia. E o Egito crescia, a Babilônia crescia, os Medos cresciam, os persas crescia, prosperava. Mas quando Israel ia cometer uma loucura dessa, aí vinham as pragas, aí vinham as maldições, aí vinham os castigos, né? Até falei uma coisa, crente só presta para ser crente, irmão. Crente não sabe fazer as coisas erradas. Eu me lembro sempre de Lucas de Damasceno. Os pais viajaram, aí Lucas de Damasceno estava na igreja, pulou o muro, não lembro a história, e foi para a Copa de Vela, sendo influenciado pelos amigos da escola. Quando ele chegou na Copa de Vela, o policial pegou na mão: tá com quem aqui? Você está sozinho, é menor de idade, venha para cá. Eu disse, aí ele veio me falar: pastor, aconteceu. Eu disse: não adianta, Lucas, não adianta, o crente não presta para pecar. Não presta, vai dar errado, o crente não sabe fazer as coisas, e graças a Deus por isso, né, irmãos? Porque Deus cuida da gente, né? Mas pode olhar, quando o crente, Deus corrige a quem ama, não é isso que está escrito? Se está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Deus corrige a quem ama. Então, santidade, você vai ver isso em todo o tempo do livro, Deus exigindo justiça, revelar a justiça divina através da justa punição dos rebeldes, ou seja, aqueles que se rebelaram. Você vai ver o juízo de Deus manifesto sobre as suas vidas, porque Deus está prezando em todo o tempo por uma justiça. Tinha vários exemplos, mas eis a questão, gente, para os irmãos entenderem. Moisés foi separado por Deus e Moisés não se sentia digno porque ele não teve convivência no arraial dos hebreus. E houve um momento que Miriam questionou isso. E assim, a gente entende algumas coisas, compreende, mas não concorda. Imagine Miriam a vida toda, se ela tocou tamborim, dá a ideia de que ela fazia parte do ministério do louvor daquela época, né? Aí estava na igreja todo dia, de repente chega Moisés, que a vida toda passou nos palácios, querendo conduzir tudo. Então Miriam chegou e disse: quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é quem? Nunca amassou barro para farol. Não sabe o peso do sol, não sabe a força do sol. Quem ele pensa que é? Agora chegou e está ditando tudo? Não, ele pensa que Deus só fala com ele, é? Deus também fala com a gente. Aí falou isso para Arão. E Arão, o irmão, ficou calado. Parou. Aí Deus diz a Moisés, Deus diz, brada no Israel: Moisés, Miriam e Arão, para frente do tabernáculo. Eita Jesus, parece minha mãe. Sidney John, para cá. Ia dar a reclamação e a sentença. Aí Deus disse para os três, e para o povo ouvir, né? Se há profeta em Israel, eu falo por sonhos, visões. Mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo face a face. Aí repreende Arão por ter ouvido. Coitado de Arão, não falou nada. Ele só ouviu. Ele só ouviu, Arão. É incrível, gente, se você for ver a ética de Deus, né? E isso se aplica a qualquer um, inclusive a mim. De repente vê alguém falar e a gente escuta e não aconselha, não orienta sabiamente. Ele só fez ouvir. E Deus chamou a atenção dele na frente de todo mundo. Só que ele foi advertido, mas não foi sentenciado. E a omissão é o homicídio silencioso.
A omissão é o homicídio silencioso, porque já diz o ditado, quem cala, consente. Então, de alguma forma, o seu silêncio concorda com o que você está falando. Por isso que a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo pecado. E aí tem que ser autêntico, sincero. Não, irmão, vamos ir por outro lado. Irmão, vamos orar. Não é bem assim. Entendeu? Mas ele foi advertido, mas não foi sentenciado. Já Miriam foi advertida e foi sentenciada. Ela foi para onde? Ficou leprosa. E ela foi afastada. Sabe por que ela voltou? Alguém sabe aqui? Porque Moisés orou por ela. Se Moisés não tivesse intercedido por ela, ela teria morrido leprosa. Então, o que é que Deus está querendo mostrar aqui ao seu povo? A justiça. Não é? Isso está escrito em todo o livro. Fidelidade, manifestar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Em Números, ele está cumprindo suas promessas. Pois não? Interessante, né? Ou seja, ela criou uma situação envolvendo uma só pessoa e Deus, quando vem justificar, justifica perante todos. Isso é uma palavra que a gente toma posse, né? Tome posse sobre a sua vida, porque a Bíblia diz, quem tentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica. Amém? E é isso que Deus vai fazer com Jesus. O mundo todo olho vai ver, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. E quem matou Jesus foi os judeus naquele tempo, com o apoio dos romanos. Não é? Mas Deus vai justificá-lo perante todos que foram descendentes de Adão. Ok, é tremendo, é bom demais, né, irmão? Mastigar a Bíblia. É gostoso demais, Jesus. A estrutura do livro, a jornada de Israel no deserto de Sinai, eles estão aqui no deserto de Sinai, né? A jornada que eles tiveram, a jornada de Israel no Sinai, a Cades Barneia. Cades Barneia é a região onde Deus orienta Moisés para escolher, é bom falar sobre isso, escolher um representante de cada tribo. Se eram 12 tribos, foram quantos representantes? 12 homens. E eram para eles, escute isso, gente, é importante, era para eles passarem 40 dias espiando a terra. Eles foram. Só que 10 voltaram totalmente desmotivados. E olhe só, como o mal, eu gosto muito de usar isso, doença é contagiosa, saúde não. Então o mal, nesse mundo que nós vivemos, ele tem um poder de impacto maior. Às vezes eu escuto gente dizendo, eu vou lá fora trazer fulaninho e fulaninha para dentro da igreja. Meu irmão, a maioria que vai fica. É muito mais fácil as pessoas irem e ficar do que trazer. Que é incrível a influência e o impacto do mal. Então o que é que acontece? Os 10 vieram e contaminaram toda a nação. Aí só vem Caleb e Josué. Não, tem sim suas dificuldades, seus obstáculos e seu desafio, mas Deus prometeu, Deus é conosco, começa a animar o povo. Aí Deus entra na história. Josué, Caleb, vocês serão o único a pisar na Canaã, a terra da promessa. O resto vai tudo morrer aqui. E vou dizer mais. Quantos dias vocês passaram espiando? 40 dias, pronto. Os 40 dias vão se transformar em 40 anos. A murmuração atrai o devorador. A murmuração atrai o devorador. E 40 dias se tornaram em 40 anos. Cuidado. Você está murmurando, a bênção ainda não chegou e de repente você está murmurando, corre o risco de você nunca obtê-la
apesar da bênção ser promessa de Deus, mas você sair da posição, do centro da sua vontade, ocorre o risco de você prorrogar algo que estava previsto para dias. Nós vemos aqui que era 11 dias a estrada do Egito para Canaã. E de repente 11 dias se transforma em 40 anos. Cuidado. Então, foi em Cades Barneia. Depois de Cades Barneia, eles foram para Moabe. Na planície de Moabe, ocorre que o rei Balaque contrata um feiticeiro chamado Balaão para profetizar contra Israel. O feiticeiro tenta profetizar maldição 3 vezes e profetiza bênção. Balaque fica confuso e diz: eu lhe contrato para um serviço, você faz outro. E Balaão diz: é porque contra Israel de Deus não existe encantamento, não existe simpatia, não existe feitiçaria. E ainda tem crente com medo de macumba. Falando em macumba, fizeram um trabalhozinho esses dias lá, não foi, Geisiane? Fiquei sabendo ontem. Geisiane e Éder chegou lá na congregação, estavam uns trabalhozinhos feitos lá. Tinha o que lá, hein? Botam velas, é? Olha, gente. Não botaram dinheiro não lá. Se botar, pega logo. E Éder sonhou que ia fazer isso. É. Olha que coisa. Não é? Mas para quem crer, um Deus vivo não há o que temer. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É o que está escrito na palavra de Deus. É o caso de Balaão. Não adianta tentar amaldiçoar, vai acabar abençoando. E por final, jornada de Israel na planície de Moabe. Gente, para concluir essa parte, eu acho isso lindo, extraordinário. Foi a morte de Miriam e agora a morte de Arão. Como isso acontece? Deus disse a Moisés: Moisés, diga a Arão para que tire suas vestes sacerdotais. Escuta isso, gente. E transfira as vestes sacerdotais para Itamar, seu filho. Suba com ele no monte e eu vou recolhê-lo. Por que Deus não fez isso? Ele com as estolas sacerdotais. Porque nem Deus toca no seu ungido. Deus é um Deus de ordem. Não sei se você entende. Qualquer um pode tocar no ungido de Deus, se quiser. Mas vai prestar satisfação com o próprio Deus. Deus não tocou em Arão, nem permitiu que Moisés tocasse Arão, mas orientou Arão: tire suas estolas sacerdotais, para que eu toque em você. Isso é muito forte. Por isso que a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Eu sei que existem pastores fazendo terrorismo com isso. Não toqueis no meu ungido, está escrito, está escrito, está escrito. Né? E a minha intenção, longe de mim esteja fazer isso. Se eu estivesse fazendo, eu estaria pecando. Mas eu estou instruindo os irmãos sobre a decência, a ordem de Deus. Era um sumo sacerdote. É o que Davi pensou acerca de Saul. Ele tem todos os defeitos e falhas do mundo. Mas ai de mim, se tocar no ungido de Deus. Saul perseguiu a vida de Davi de uma maneira terrível. Quando Saul morreu, Davi chorou. Davi não se alegrou. É isso que faz a diferença de um ungido por Deus. Então, assim, só para os irmãos me entender mais, eu admiro tanto essa ordem que Deus tem. Escute só. Deus diz a Moisés: Moisés, se afaste, e eu vou destruir todo esse povo, e a partir de ti vou fazer uma nova geração, uma nova descendência. Deus já tinha tomado sua decisão. Aí Moisés chega e diz: Senhor, o que as nações dirão
acerca de ti, que tirou o teu povo do Egito para padecer no deserto. Não faça isso, Senhor. Aí você vê Deus, supremo, soberano, absoluto, se submetendo a um conselho humano por causa da posição de uma autoridade. É lógico que eu não estou tratando Deus aqui como um valete, como um subalterno, nem como um subordinado. Mas Deus respeita tanta autoridade que Ele simplesmente, Ele se deixa ser instruído. Estão entendendo isso aqui? Ele se deixa ser instruído. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Mas o que eu queria que os irmãos entendessem aqui é a natureza, a essência de Deus. Vamos prosseguir. Números. Como era Números? Tabernáculo. Vamos lá. Ordem de Deus, 3 tribos na norte, 3 tribos no sul, 3 tribos no oeste, 3 tribos no leste. Já próximo do tabernáculo ficava aqui os descendentes de Moisés, Arão e seus filhos. Aqui ficavam os gersonistas, meratitas e coatitas. Eu gostaria de ter mais tempo para desembuiar essa coisa. Aqui são todos esses aqui filhos de Levi. Levi não teve terra. Ele não tinha terra, então ele morava praticamente às redondezas. Ele teve 3 filhos, esses foram seus 3 filhos. Coatitas levava a arca e os objetos sagrados como candelabro. Os gersonistas levavam as cortinas e os meratitas levavam as madeiras. Cada um deles tinha função, porque o tabernáculo montava e desmontava, montava e desmontava, montava e desmontava, seguindo a coluna de fogo e a nuvem durante o dia. Ou seja, não era montando e desmontando aleatoriamente. E até Jesus chegar, a nossa vida vai ser essa, montando e desmontando, seguindo sempre a direção de Deus. Ok? Então as ordens das tribos foram distribuídas ao redor do tabernáculo. Aproveitando esse momento, quando você abre Números capítulo 1, você vai encontrar Deus dizendo a Moisés: faz um censo sobre todas as tribos. A tribo de Asser, de Dan, de Naphtali, Benjamim, Efraim, Manassés, Gade, Ruben, Simeão, Zebulon, Judá e Isacar. Só não conte os filhos de Levi. Só não conte os coatitas, os gersonitas e os meratitas. Eles não vão para a guerra. Mas contem, façam um censo. Agora, olha que incrível, gente. Mais uma lição. Que aqui a gente uma hora leciona, outra hora ministra. Né? O que eu digo na sala de teologia. Estou lecionando, agora estou ministrando. Não é que você tenha esse discernimento, agora estou ministrando. Olha que lição. Deus pede a Moisés que levante o censo de homens capazes que havia para ir para a guerra. Foi o que Deus pediu para Moisés. Lá na frente, Deus não pediu nada a Davi, Deus não pediu a Davi. Aí Davi disse: vamos levantar um censo, Joabe? A Joabe: homem, Deus não pediu nada, tu não se mete nessa história. Não, vamos levantar um censo. Levantou o censo. Quando apareceu o censo a Davi, Davi percebeu, meu Deus, ele percebeu o espírito que atuava nele, disse: meu Deus, eu fiz algo errado. Aí aparece um anjo dizendo: Davi, escolha 3 castigos. Lembra dessa história? Eu sei que no final ele diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que as mãos dos homens. E por causa do erro de Davi, milhares de pessoas, não me lembro exatamente quantas, morreram de uma peste, de uma praga que assolou a nação de Israel. Tudo porque ele fez algo que Deus não tinha pedido. Gente, viver com Deus é isso. Se Deus lhe pediu para fazer, faça. Se Deus não pediu para fazer, não faça. Aí a mesma coisa eu posso cometer esse erro. Ah, vem cá, o G12 deu certo lá em tal lugar. Eu vou meter o G12 aqui, pronto. Aí Deus diz: você vai acabar com... Pois não, Saulo? Nem proibiu, né? Simplesmente não pediu. Pior seria se tivesse proibido, né? Boa observação, Saulo. Então, gente, viver com Deus é isso. Né? É
É você ser direcionado, né? Ele pediu o censo a Moisés, mas não pediu o censo a Davi. E sabe o que é o erro de Davi? Deus repreende e diz por quê. Davi agora está confiando mais no números do que no poder de Deus. Davi venceu o gigante com estilingue na mão, gente. Pelo amor de Deus. Como é que pode? A armadura do gigante dos filisteus daquela época não tinha abertura nenhuma a não ser a testa. A não ser até a testa, a face para a respiração. Então, quando ele pega aquele estilingue, Deus começa a direcionar tudo aquilo ali, né, e acerta o gigante daquela forma, é que o ministério dele era o poder de Deus. E ali, quando ele faz o censo, ele não está confiando mais no poder de Deus. Então, a gente aprende isso e aplica no ministério. Sobre também a questão de montar a arca e desarmar a arca. Eu já falei à igreja, gente, uma hora a gente vai montar, outra hora a gente vai desarmar, armar e desarmar, mas a gente vai seguir a direção de Deus. Teve coisa que Deus pediu a gente, como 12 horas de oração, a gente colocou. Esse ano não teve. Aí a gente tem a mania de tradicionalizar as coisas e fazer com que elas sejam permanentes. Não, a gente está seguindo a coluna. Um exemplo, orar no período de setembro na Copa Vela. Ano passado nós não fomos, mas todos esses anos nós fomos. Que a gente precisa da direção de Deus para ir. E se não tiver a direção de Deus, a gente vai fazer um programa religioso. Não é isso que eu quero. Fazer um programa, uma programação religiosa. Não é isso. Então a gente está armando e desarmando tenda de acordo com a vontade de Deus. Agora, algo que Deus nos mobilizou, e de repente pode acontecer que não haja, mas até então, é orar todo 1º de janeiro, estender as mãos lá por toda a cidade, que é algo incrível. Mas é só que os irmãos entendam isso. Uma hora nós vamos armar a tenda, outra hora nós vamos desarmar a tenda, mas, irmão, não seja tradicional a eventos. Pois não? 70 mil homens. Está vendo aí como é? Benção. Tinha o dedo dele, tinha que ter o dedo dele. Rapaz, 70 mil homens, é quase a cidade de Paulo Afonso. Paulo Afonso, população em torno de 120, 130, mas eleitores mesmo, sempre é em torno disso aí, 70 mil. É muita gente. É muita gente. 70 mil pessoas. Imagine tantas mulheres chorando, né? Viúvas. Quantos filhos chorando, órfãos? Por causa de quem, gente? Por causa de um homem. Eis a responsabilidade dos representantes. Nós somos representados por Adão. Meu Deus, eu não tenho nada a ver com o que Adão fez lá no Éden. Mas a gente paga um preço terrível porque ele é o nosso representante. Algumas pessoas não entendem isso, mas deixa eu te explicar. Se o prefeito da nossa cidade fazer um erro, quem paga o pato? Todo mundo. Se o presidente cometer um erro, quem paga? Todo mundo, porque são os representantes legais. Davi era um representante legal. Acertando ele, o povo é abençoado. Errando ele, o povo todo é amaldiçoado. É uma responsabilidade de você prestar satisfação, não só pela sua vida, mas por todos que estão sob a sua direção. Entendeu isso aqui, né? Aí, o norte representava um animal, que era a águia. O oeste representava o boi. O sul representava a cabeça do homem. Isso Daniel vai explicar direitinho lá na frente. E o leste representava o leão. Ok? E era desse jeito. Deus estando no centro e os povos ao redor. Sempre o desejo de Deus foi estar no centro. Sempre. Em tudo você vai ver Deus estando no centro. A tipologia. Tipologia são acontecimentos do antigo que fazem alusão àquilo que ocorreria no novo. Quais são os tipos? A rocha ferida em Meribar, Números 20. Lembra desse fato? Lembra, né? Eita, eu preciso de mais tempo para falar aqui.
Deus disse a Moisés, Moisés, fala com a rocha. E Moisés já estava ensandecido, estarrecido, consternado. Que imagine, eu fico imaginando, eu faço uma viagem na Bíblia, eu fico imaginando o cenário. Imagine o pessoal, Moisés, cadê a água, Moisés? E as crianças, Moisés, cadê a água, Moisés, estou com sede. Imagina aquilo tudo no ouvido da pessoa, Tem 2 meninos, quando eles começam a pedir algo demais, ontem ela me vem doidando. Eu, parem, vocês me deixam louco. Imagine a multidão de pessoas que havia. Aí Moisés, Deus disse para falar rocha. Moisés pegou o cajado, ao invés de falar rocha, dei uma cacetada na rocha. Deus, vem cá, Moisés. E Moisés todo emburrado. Pois não, Senhor. O que foi isso que você fez, Moisés? Eu estou ensinando o tempo todo ao povo sobre obediência e você me desobedeceu e me desonrou na frente de todo mundo. Moisés, por causa disso, você não entrará na terra que emana leite e emana mel. Nessas horas, todo mundo quer ser advogado de Moisés, né? Bichinho dele, Senhor. Peregrinou 40 anos no deserto. A um passo do paraíso. Gente, Deus é zeloso. Pastor, como é que o senhor explica esse texto? Eu vou dizer como é que eu compreendo, que eu não sei se eu consigo explicar. Eu compreendo o seguinte: a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. O preço da desobediência é maior do que o da obediência. Era só falar. Era só dizer, rocha, está na hora. Papai mandou eu jorrar água, ia virar uma fonte eterna. Agora, eu entendo Moisés sem advogá-lo, porque eu já passei por isso. E eu já vi colegas passar por isso também. Você transfere para Deus sua revolta, sua frustração, sua decepção, sua indignação com as pessoas. Só que Deus não tem nada a ver com isso. E a gente faz isso, sabe quando? Sabe de uma coisa? Não vou para a igreja, não. Você está ferindo a rocha. Sabe de uma coisa? Fizeram isso comigo, não vou ler a Bíblia, não. Você está ferindo a rocha. Não vou jejuar, não. Eu falei das lutas que eu estava tendo lá em Garaçu para um pastor. Pastor, a luta tem sido dessa forma. O pastor, rapaz, faz de uma coisa, fica à vontade, repete mensagem, não se preocupe em cuidar desse povo, não. E eu disse, esse conselho não vem de Deus. Se eu for fazer de qualquer forma, eu vou estar ferindo a rocha. Ele diz bem assim, já que o povo está nessa, faz dessa, se preocupa não. A gente fere a rocha quando a gente deixa de ser dizimista. Não estou concordando com o que a igreja está acontecendo. Sabe de uma coisa? Não vou dar. Pensa que está dando. E a gente está ferindo a rocha. Gente, eu estou falando com vocês, mas eu recebo antes. E Deus me trouxe essa palavra um dia para que eu não viesse ferir a rocha, porque quem será prejudicado sou eu. E às vezes a gente é tentado, diante das tribulações, das dificuldades, parar de orar com maior intensidade. Parar de se consagrar como deveríamos. Aí eu pergunto, o que é que Deus tem a ver com isso? Deus está sofrendo tanto quanto, ou até mais. Na realidade, até mais. Mas não fira a rocha. Está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Não fira a rocha. Não fira, não transfira suas decepções com os homens para Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus mandou falar rocha, então fale a rocha. Essa rocha era Jesus, era pedra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 vai dizer que essa rocha, da onde fluía a água, era o próprio Cristo. Então ele não está
simplesmente ferindo uma criação inanimada. Ele está ferindo uma representatividade do Cristo, do seu Filho. Estão entendendo o mistério? Então eu explicaria de 3 formas. Primeiro, Deus está instruindo o seu povo acerca de obediência. Lógico que Deus vai exigir obediência, principalmente dos líderes. Segundo, a quem muito é dado, muito é cobrado. Terceiro, não era uma rocha qualquer. Era Jesus ali. Representava, né? Se eu disser que é Jesus, eu estou criando um panteísmo, um animismo, né, perigoso, que a cultura oriental adora a natureza, pensando que a natureza é Deus. Ok? A novilha vermelha, gente, Números 19, havia um sacrifício em relação à nação que exigia uma novilha vermelha. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus, escute bem isso aqui, em Hebreus, que Jesus era a novilha vermelha. Agora deixa eu te dizer, desde que Israel deixou de existir, em 70 depois de Cristo, onde, por ordem do general Tito, destruiu e ocorreu a diáspora, até 1948, quando ela vem ressurgir com o voto Minerva do brasileiro Oswaldo de Aranha, não tinha nascido nenhuma novilha vermelha. Não tinha nascido. Há 3 anos nasceu uma novilha vermelha. E Israel entendeu que o Messias está às portas. Isso é profecia, viu, gente? Entra lá na internet, novilha vermelha, você vai ver que nasceu. Os judeus estão se organizando, sabendo disso. O que eles aguardavam era isso. A novilha nascer. Imagine, mais de décadas, séculos e até milênios, e essa novilha não nascia. Aí nasceu agora. A Israel, Deus está querendo um sacrifício para a nação. Então o Messias está vindo aí. É forte isso, viu? A serpente de bronze. Bom, o povo começou a murmurar. Sabe o que foi que Deus enviou? Serpentes abrasadoras, peçonhentas, víboras. E picava as pessoas morriam. Aí Moisés, Senhor, clama a Deus, e Deus pede para que Moisés construa uma serpente de bronze, para que as pessoas, ao olharem para essa serpente de bronze, pudessem ser curadas. Gente, isso está muito mal explicado, não é não? Se um católico vê esse texto... Se um católico, os muçulmanos chamavam os católicos de adoradores de imagem. Se vê isso, ele vai ficar assustado. Agora, por que isso? Por quê? A serpente era uma tipologia de Jesus. Lá na frente, Jesus em João 3, 14, 15 vai dizer, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto para que vocês, ao olharem para ela, fossem curados, assim eu fui levantado para que vocês, ao olharem para mim, fossem curados. É uma tipologia. Mas, para que ninguém fique com dúvida, ou dúvida cruel, meu Deus, por que o Senhor permitiu aquela serpente? Era para olhar para a serpente, não era para se ajoelhar na serpente, nem para fazer preces para a serpente. Olha o que está escrito em 2 Reis 18. Se não saiu de lá, até onde eu me lembrava era 2 Reis 18, 4. Se não saiu de lá, está lá. 2 Reis 18, vamos ler o versículo 3 e 4. Vou ler. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Está falando sobre o rei Ezequias. Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Entenderam? Apologética é a defesa da fé. A refutação é essa. No momento em que eles começaram a se ajoelhar, fazer incenso àquela serpente de bronze, o rei Ezequias fez o quê? Destruiu, porque começaram a fazer idolatria. Deus permitiu para que um dia as pessoas soubessem que Cristo, ao serem levantado, as pessoas seriam curadas. Meu Deus do céu. Gente, eu fico aqui
Vocês não sabem o que passa pela minha cabeça. Muitas coisas Deus dava questões de animais, né? Águia, boi, cabeça do homem, leão. Quando você chegar na sua casa, se você tiver curiosidade, coloca lá os querubim em hebraico. Coloca lá, querubim em hebraico. Qual é o sentido? Sabe o que é que vai aparecer? Ninguém vai se escandalizar não aqui, né? Vai aparecer o nome serpente. Os querubins, eles têm afeição de serpente. Não me pergunte se é jiboia, se é naja, se é anaconda, se é coral. Não me pergunte. Mas você vai ver a afeição deles. Era como se fosse uma serpente. E a gente tem preconceito com a serpente. Eu fui visitar o exército, aí eu peguei uma bichinha lá, esqueci até o nome dela. Se eu vou vencer esse medo agora. Aí peguei a bichinha, eu quis até criar, mas Vanessa... E o menino não aceitou, não. Bichinha, rapaz, bonitinha, eu tirei a foto e botei lá, linda. Né? E a gente tem essa versão, a serpente. Agora, a serpente quem criou foi Deus. O fato do inimigo ter se apropriado dela no Éden não significa, né, que a gente vai ter que matar toda vez que vê. Né? A serpente, eu comecei a olhar com serpente com carinho, com atenção. Não é? E se você for olhar, a gente não está criando, inventando nada não. Eu estou apenas te colocando nas águas profundas da teologia. Se você não aguentar um mergulho, não é? Pede SOS. Mas você vai ver, a afeição dos querubins era de uma serpente. Eu não sei que tipo de serpente é essa. Mas quando eu olho para isso, eu não me escandalizo. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo criou tudo. E o diabo, a quem eu nunca vou servir na vida, não criou nada. Então tudo é de Deus. Mas a afeição é ela. Então, por que eu estou explicando isso? Para você não ficar com a paranoia. Porque Deus mandou criar uma serpente. Porque Deus criou uma serpente. Quando o inimigo se incorporou numa serpente, não foi em vão. Aquele animal tinha uma afeição de seres celestiais. Não foi em vão. Gente, o diabo podia pegar podia ser um pássaro, não podia? Podia ser uma coruja, um morcego, podia ser o que mais? Podia ser uma preguiça, não poderia? E quem foi? Foi uma serpente. O que é que há de interessante na serpente? Então, eu estou falando isso aqui para que os irmãos possam entender o porquê Deus pediu a Moisés para levantar uma serpente de bronze. Porque a serpente, ela tem afeição de seres celestiais. Ok? Você entrar no meu gabinete, você vai ver uma enciclopédia de Champlin, versículo por versículo do Antigo, Novo Testamento. São 20 volumes. Terminando aqui, eu te faço isso. Aí você vai lá, a gente vai lá para Isaías 6, onde os querubins voavam. E Isaías teve essa visão. Aí você vai lá, a afeição desses querubins, da expressão querubins, é uma espécie, não sabemos como, de serpente. Ok? Se tiver com dúvida, quando chegar no céu, você só não vá agora. Mas quando chegar no céu, você pergunta a Deus, ok? Entendeu, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez eu explico, para não imaginar que foi aleatório a serpente no deserto. Aquela serpente tem uma feição de seres celestiais e era representada por Jesus. A vara de Arão. Você lembra da vara de Arão? O povo não queria aceitar, o povo não, Datã, Corá e Abirão não queria aceitar Arão como sumo sacerdote. Aí Deus diz bem assim, espera aí que eu vou resolver essa situação. Moisés, diga ao líder de cada tribo que coloque uma vara, sua vara, seu cajado, na frente do tabernáculo. Amanhã, ao amanhecer, o cajado que florescer, esse será o escolhido. E Arão, da tribo de Levi, colocou lá o seu cajado, juntamente com cada um dessa tribo. No outro dia, o único cajado que floresceu foi o cajado de Arão, e com aquilo Deus estava dizendo, eu escolhi Arão. O povo não queria aceitar Arão, sabe por quê? Porque Arão consentiu que o povo fizesse o bezerro de ouro. Vanessa falou aqui, frouxo na doutrina. Infelizmente, deixa eu falar isso, é um turbilhão de formações e pensamento que endoida nós. E os alunos de seminário aqui que vê isso no dia a dia.
Deixa eu só te dizer isso. Quando Deus chama Moisés, Moisés diz o quê? Eu não, Senhor, chama Arão. Arão é eloquente, fala bem e tudo. De fato, Arão tinha talento, Moisés reconhecia e até o próprio Deus reconhecia. Deus disse, eu sei que ele fala bem, mas eu escolhi você. Deus estava ali entre a opção de talento e caráter. Deus escolheu o quê? Caráter. Aí a gente não entende isso. Lá na frente a gente vai entender. Quando Moisés viu o bezerro, quebrou as tábuas da lei sobre o bezerro. Arão, quando viu o bezerro, disse, beleza, se é isso que vocês querem. Arão era o tipo de pessoa que dizia, a voz do povo é a voz de Deus. Moisés dizia, a voz de Deus é a voz de Deus, ainda que ninguém queira escutar. Estão entendendo esses mistérios? É por isso que Arão era frouxo na doutrina. Aí o que é que acontece? As pessoas não queriam aceitar Arão, porque ele consentiu silêncio. Ele não fez, nem doou o ouro, mas ele ficou calado. Ele consentiu. E consentindo, foi culpado. Corá, Datã e Abirão não queria. Aí Deus fez com que isso, apesar dos erros de Arão, ele é escolhido. Gente, os escolhidos de Deus também cometem erros, viu? Arão tinha suas falhas. Mesmo assim não deixou de ser escolhido. Ok? Apologética no Livro Testamento. Primeira apologética, o sacrifício. O STF, Supremo Tribunal Federal, aprovou, sancionou agora a lei de que os sacrifícios em cultos religiosos é permitido. Eu fui nas minhas redes sociais, é o único espaço que eu tenho para poder esbravejar, e disse que não concordava. De fato, não concordo. Por que o senhor não concorda? Porque, simples, existem leis contra maltratos de animais, existem leis contra tráfico de animais, existem leis contra exportação de animais, existem leis contra... Enfim, leis que protegem os animais. E agora submeter os animais a uma situação como essa? Justamente, tem tantas leis, e os ambientalistas não fizeram nada, os naturalistas não fizeram nada, aceitaram isso. Aí uma questão apologética que entra, mas Deus não pediu isso em Levítico? Deus pediu o sacrifício dos animais, e por que não agora? Gente, tudo que eu estou falando aqui é muito profundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O pecado gera o quê? Morte. A consequência do pecado é a morte. Então, nesse período, quando alguém pecava, um ser precisava morrer como substituição no propiciatório da Arca da Aliança, que é Deus se tornando propício. Então, todos esses animais é uma tipologia de que um dia Jesus seria o sacrifício perfeito e a partir de Cristo não haveria mais necessidade de sacrifício. Então, o que eu quero que os irmãos entendam aqui, quando a gente peca, a gente está traindo morte sobre a nossa vida. Se não fosse o sangue de Jesus, que tem o poder expiatório do passado, do presente e do futuro, o que seria de nós? Mas é bom você entender que o pecado atrai morte. E muitos animais morreram inocentes por causa dos erros dessa pessoa, porque Deus é justo e no sangue existe vida. E somente através do sangue haveria a expiação completa. Então, quando alguém defende o sacrifício hoje, e se os judeus quiserem sacrificar, nós cristãos seremos contra, porque Deus permitiu aquilo por um tempo e por um momento. Por um tempo. Se você for ler, eu não vou ter tempo para abrir, Salmo 50, chega na sua casa e lê. Deus está tão revoltado com o sistema de sacrifício, que ele diz, quem vos requereu os animais? As aves dos céus são minhas. Os animais da terra são meus. Acaso, se eu me agradasse do sangue e da gordura deles, não matariam todos para me satisfazer? O que Deus queria que o pessoal tivesse temor reverencial. Quando eu peco, alguém morre, um inocente morre. Aquilo que Deus fez, que Deus foi o primeiro a fazer o sacrifício para Adão e Eva no Éden. Lembra? Matando um cordeiro para dar as vestimentas, para quê? Cobrir a nudez, a vergonha, o vexame que eles tiveram e viveram. Então, nós somos contra o sacrifício. Lamento, né, porque quem faz isso é a religião candomblé. E aí tem um monte de bode, tem um monte de galinha sofrendo maus tratos, e outros animais,
né? E o Brasil aceitou isso, para fazer o mal. E o Brasil, sabe qual é o problema, gente? Qual é a minha preocupação como pastor? Teve um crente, qual é o problema, pastor? Lá nas redes sociais, né? Todo mundo é machão lá. Qual é o problema, pastor? Os judeus não fazem, os judeus não estão fazendo, mas se eles vierem fazer, você contra. Lamento eles não terem entendido, e se eles não entenderem que Cristo é o sacrifício perfeito, vão para o inferno, mesmo sendo os judeus. Né? Aí ele, qual é o problema, pastor? Né? O problema é justamente esse, é o maltrato aos animais, e a gente não pode consentir. Vou te dizer qual é o problema. Escute. Existe uma diferença de transgressão e iniquidade. Transgressão é o pecado coletivo. É o pecado individual. Iniquidade é o pecado coletivo. Iniquidade é quando uma nação legaliza um pecado, constitucionaliza um pecado. Quando uma nação reconhece uma iniquidade, ela atrai o juízo de Deus sobre ela. Deixa eu te dizer mais. O Brasil, através da decisão do STF, está atraindo o juízo de Deus sobre a nossa geração. Entendeu a diferença de transgressão e iniquidade? E aí, meu irmão, quando vem o juízo de Deus, vem para todo mundo. Você é brasileiro? Então, você vai sofrer. Se for uma transgressão do juiz, problema dele, ele que vai pagar. Mas se for iniquidade, todo mundo paga. E eis aí minha revolta. Transfusão de sangue. Gente, vocês já ouviram isso, né? Hoje já não pode mais isso acontecer. Mas os testemunhos de Jeová não aceitam transfusão de sangue. Eles usam Levítico 17. Versículo 10 vai dizer que o sangue, que a vida está no sangue. E eles vão usar esse versículo para dizer que, sim, e a Bíblia nos ensina a nos abster do sangue. E eles vão usar esse versículo para dizer que o sangue é vida, que o sangue é único, que o sangue é próprio e não pode ser transferido para ninguém. E aí, a justiça mudou agora há pouco, porque os médicos viram seus pacientes morrerem em casos graves, porque seus familiares não aceitavam a transfusão de sangue. Aí a justiça teve que intervir. Não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Bom, a maior lei é a lei da vida. E Jesus nos ensina isso. Qual é a refutação? Se um animal cair num penhasco, pelo fato de ser um dia de sábado, você não vai socorrer. O que Jesus está fazendo é lícito fazer o bem em nome da lei da vida. Então, esta palavra, essa reverência toda ao sangue, era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, já não tem mais essa ênfase toda, porque Jesus tornou-se a expiação completa. Estão entendendo aí, gente? Né? Consegui ser claro? A serpente de bronze, eu já expliquei, né? Acabei me antecipando. 2 Reis 18:4. A homossexualidade. A Levítico, o pessoal diz bem assim, vem cá, a Bíblia lá em Levítico é contra os homossexuais, não é? Você diz, mas ela é contra determinados tipos de carnes, determinados tipos de alimentação. E por que hoje vocês comem essas carnes, comem essas alimentações e não aceitam a homossexualidade? Frutos do mar, a Bíblia é contra camarão, sabia? No Levítico. Né? Até Cornélio ter aquela visão. Deixa eu explicar aqui. Bom, a Bíblia era contra camarão, é melhor explicar. Tinha todo um sistema de lei rígido. Meu Deus, irmãos, entenda, o povo estava no deserto, peregrinando. Qual era a higienização que ele tinha sobre os alimentos? Não tinha. Por isso Deus proibiu os animais que estão em contato direto com as sujeiras e com as imundícias. Porco, por exemplo, porco foi proibido naquela época. Por quê? Porque não existia todo o cuidado. Lá na Coreia do Sul, você só come porco. Esse porco criado em cativeiro, pensa um bicho gostoso, come porco cru. O bichinho é criado em cativeiro, menino, com ração e tudo, tá por fora. Pensa uma delícia.
Alguns colegas comeram cachorro. Eu não tive coragem não de comer cachorro cru, até mesmo porque eu já tive cachorro, e falando em cachorro, a cachorra... a besteira que eu ia falar. Por isso que no muito falar existe transgressão. Eu ia dizer, a cachorra da minha sogra acabou de falecer. A cachorra da mãe de Vanessa acabou de falecer hoje de manhã. Piorou. Me ajuda aí, Vanessa. Tô até bebendo água aqui, viu? Nicole, me ajuda, Nicole. Gente, Tasha, bichinha de Tasha, ó. Sexta-feira eu passei com Tasha. Sexta-feira eu passei com ela, andei com ela, ouvi ela bem... É um Rottweiler. Aí deixei ela no cantinho, falei até com meu sogro, Tasha tá doente. Aí hoje de manhã, vindo para EBD, a gente recebe a informação, Tasha morreu. Né? E o cachorro acaba sendo um filho, né? Então, a cachorra chamada Tasha, da casa dos meus sogros... Eita, gente, como é complicado falar, viu? Acabou de falecer. Ao menos depois tu deleta essa parte aí. Acabou de falecer. E o cachorro aqui no Brasil é como se fosse um filho. Meu pai perdeu o cachorro dele, menino. Eu nunca vi o homem chorar. Chorou mais pelo cachorro do que a vida toda pelos filhos, né? A aniversário de Gabriel, ele levava a cachorrinha dele. Ia viajar, levava a cachorrinha dele. Só ia para o hotel em que pudesse levar a cachorrinha. A cachorrinha foi mais bem tratada do que... Eu fui fazer o casamento da minha irmã lá em Recife, né? Aí Vanessa lembrou agora. A cachorrinha entrou de vestido e unha pintada, Mas foi mais bem tratada do que as mulheres que ele já tem na vida e que os filhos que ele ainda tem. Mas, gente, desculpa aí os lapsos, tá? O que eu estou querendo dizer é que na nossa cultura, o cachorro é um filho, praticamente. Mas lá na Coreia, eles não têm essa tendência de criar cachorro, não. E os cachorros criados em cativeiro, o pessoal come. Eu não tive coragem de comer, não. Então, o que eu quero dizer aqui sobre a questão da homossexualidade é que esse argumento deles é interessante. Vem cá, a Bíblia proíbe isso, e hoje é permitido. Por que a Bíblia proíbe a homossexualidade e hoje não é permitida? Não é? Boa pergunta. E aí, primeira regra da hermenêutica, né? Um texto explica outro texto. A Bíblia por si só se explica. Tudo que foi proibido em Levítico, no Antigo Testamento, foi permitido no Novo Testamento. Agora, a lei contra a homossexualidade no Antigo Testamento permanece no Novo Testamento. Romanos, Coríntios, Gálatas, Apocalipse. E eu não vou me estender, Gênesis e Levítico, porque em Levítico, quem esteve aqui, lembra que eu citei várias referências, mais de 10. Alguém lembra? Alguém lembra? Tu estava... Léo, quando eu citei, mais de 10 versículos contra a homossexualidade. Então, eu não tenho tempo e não vou me estender. Se você quiser, me procura, eu te apresento um por um. E tem muitos. Por fim, evidências arqueológicas. Acharam essa pedra aqui, é uma descoberta do século XIX, fazendo menção a Números 22, 24. Então, a arqueologia confirma o livro de Números, fazendo uma menção ao rei Moabe, que é o Balaque, e ao seu profeta, que era chamado Balaão. Profecias messiânicas, isso aqui é muito, muito simples. Profecias de Cristo no livro de Números. Nenhum osso dele será quebrado. Olha só onde está, Números 9, 12. Se cumpre em João 19, 31, 36. A serpente levantada, Números 21, versículo 9... João 3, 14, 18. Fuga para o Egito, Números 24, 8, Mateus 2, 14. A Bíblia já dizia em Números que o Filho de Deus fugiria para o Egito. Eu verei, mas não agora, Números 24, 17, Gálatas 4, 4. Uma estrela, gente, isso aqui é lindo demais. Uma estrela procederá de Jacó, Números 24, 17, 19. Deixa eu te dizer aqui em breves palavras. Meu horário já está mais do que avançado. Escute. Quando Jesus nasce,
vêm os magos. Não sabemos quantos magos eram. O que sabemos é que eles trouxeram ouro, obrigado, incenso e mirra. Eles trouxeram 3 presentes, mas não sabemos. A tradição da igreja dizem que foram 3 reis magos. Mas a gente não pode afirmar. O que a gente sabe é que eles trouxeram 3 presentes, que representavam o ofício ministerial de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Agora vem cá, você nunca perguntou de onde eles vêm? Os reis magos que vieram do Oriente. Da onde é que eles vêm? Como é que eles surgiram? Como eles surgiram? Nunca perguntou, não? Está vendo que você é judeu? Você é judeu, você não faz pergunta, não. Você simplesmente vai lendo e amém, 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 e não faz pergunta. Da onde é que eles vêm? Se a revelação foi toda Israel. Gente, Deus usou o feiticeiro Balaão, o macumbeiro daquela época, que era Balaão, para dizer isso aqui quando ele estava amaldiçoando Israel. Ele diz: uma estrela procederá de Jacó e será o seu guia. E através dela virá o Messias. Eu estou parafraseando. Deus usou o feiticeiro. Aí quando essa turma vem, eles vêm seguindo o quê? A estrela de Belém. Porque, você lembra quando Números foi escrito? Lá em 1400 anos antes de Cristo, Deus permitiu que o mundo no Oriente tivesse um sinal. Escuta só isso, um sinal de que Cristo viria. O incrível, sabe o que é isso? É que bastou um sinal para que os reis se ajoelhassem dentro de um bebê. E Israel teve tantos sinais, e não houve naquele dia nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum fariseu, saduceu, zelote, essênio, samaritano, herodiano, se ajoelhando diante da criança. Já parou para pensar nisso? Só os pastores que ouviram a voz do anjo foram lá. E às vezes os ímpios demonstram muito mais fé do que a gente. A gente tem tantas evidências para acreditar e questionamos. Esses dias veio me procurar um senhor gerente de um grande estabelecimento na cidade. Um grande estabelecimento mesmo. Ele não é cristão. Mas ele me procurou e ele disse o seguinte: pastor, eu estou com esse problema, essa causa na justiça. E eu já procurei juiz, já procurei advogado, já procurei a turma toda e não resolveu. Mas eu senti de Deus que se eu viesse aqui e falasse com o Senhor, alguma coisa ia acontecer. E eu disse igual a Daniel e José: não está isso em mim, mas para que Deus honre a sua fé nele, pode ir em paz, que o milagre vai acontecer. Aí, isso foi semana passada, aí na sexta ele me mandou o texto: pastor, graças a Deus, recebi a bênção, Deus seja louvado, quero fazer um culto de ações de graça, vem em minha casa. Aí eu disse: amém, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Bastou um sinal, ou seja, um sinal. Ele demonstrou muita mais confiança. Enquanto a gente tem muito motivo para confiar, mas acabamos o quê? Duvidando. O que eu quero dizer com isso? Jesus encontrou mais fé no centurião romano e na mulher de Ciro Fenícia do que entre o seu próprio povo. Gente, deixa eu concluir aqui. Não era mais fácil Jesus chegar e dizer para os fariseus: vão lá visitar meu filho, ele nasceu. Para os sacerdotes e profetas: olha, o menino nasceu. Ou melhor, eu falei quem? Muito bem, obrigado. Deus fala: vai lá visitar meu filho, nasceu. Aí ele traz os magos, não no sentido de astrologia, astronomia. Traz eles do Oriente para virem se curvarem diante de Jesus. Isso, sinceramente, é incrível, é sem explicação.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.